Olá! Está bom? Olá! Olá! Linda. Como está em caquis? Cá estamos em caquis, estamos caquis e cacás. Ora, isso é que é importante. Bem-vindos ao Portugal no Coração. É verdade, bem-vindos. Hoje, como sabe, depois de um programa tão recheado de amor como foi o programa de ontem, É verdade. hoje temos um programa mais curto. Como sabe, o nosso Benfica está lá Pela vida dele. pelo gelo a tentar mexer as pernas, não é? Ora, nem mais. E, portanto, hoje o programa acaba mais cedo. Ainda assim, vamos falar sobre um tema bastante atual, cada vez mais, e que merece todo o nosso respeito. Aliás, temos aqui que saudar dois grupos muito importantes que nos visitam hoje, da Junta de Freguesia. Vê-se de Lousa. Loures, estão ali. Ali, Lousa! E também de Arroio, Arroios! Viva! que vieram todos visitar-nos hoje. Bom, o ancião merece respeito não pelos cabelos brancos, da pele, da idade, mas pelas tarefas e empenhos, trabalhos e suores do caminho já percorrido na vida. E fecho aspas. É verdade, este é um texto judaico que ilustra bem o projeto e a história que recebemos hoje no Portugal no Coração. Sentimentos de uma vida. São 4 exemplos de vida e a ideia do livro partiu do ator e manequim Alexandre Silva, que teve o pai como utente no Centro Paroquial de Arroios. Mas foi a amiga Catarina Nunes, jornalista, que transformou em livro as conversas que teve com 4 dos séniores da instituição. O Sérgio Mateus foi conhecer estes séniores. Vamos ouvir o depoimento do primeiro deles. Ora, muito boa tarde. Hoje vamos poder entrar na intimidade de 3 convidados. Convidados esses que não vão estar em estúdio, mas são os grandes protagonistas deste livro que hoje falamos no Portugal no Coração. Vamos conhecer agora já a Dona Alda. E lá vamos nós então entrar na intimidade da primeira protagonista da nossa história. Vamos subir até ao terceiro andar. A oportunidade também para ver os meus colegas que vão fazer este trabalho comigo. Vamos para o terceiro andar. Bem dispostos? Bem dispostos. Bem dispostos. Minha Senhora da Solidão, vê como o sol brilha hoje. Neste momento vou mostrar então um bocadinho do mundo da Dona Alda. É aqui nesta casa humilde que vive com os seus 3 gatos. Aqui fica a sala, onde muitas das vezes a Dona Alda vem passar também aqui um bocadinho, onde tem algumas das suas recordações, como o caso daquelas fotografias, e lá está também o seu gato de porcelana. Então você que é a minha estrela, posso lhe dar um beijinho? Permite-me? Porquê é que aceitou dar este testemunho? Que as outras pessoas precisam de saber porque é que eu estou assim nestas condições. O que é que você relata nesse livro? A minha vida até hoje. Quais são os problemas que se depara diariamente? Olha, por exemplo, a cegueira. Senhora da Solidão, E isso vem mudar muito a sua vida? Muito. Muito mesmo. que dia após Pois recebe aqui também as visitas de alguém para ajudar a fazer os afazeres que tem que fazer na sua casa, não é? Isso é as pessoas que vêm todos os dias. Pessoas do centro. pães, tenho que ir. Anda a fazer hemodiálise, não é assim? Ando. Dona Alda, vamos lá um sorriso, que eu sei que você sabe sorrir. Para mostrar às outras pessoas lá em casa que, apesar das dificuldades, também sorri. Quer que eu lhe faça cócegas ou ri sozinha? O teu crucifixo não me ilumina e o teu sacrifício não me... Obrigado, Sérgio. E vai daqui um grande beijinho para a Dona Alda. Beijinhos, muitos beijinhos para os dois. Vamos receber um projeto que foi feito a 4 mãos, com 2 ou muitos mais corações. O projeto é de Alexandre Silva. E da Catarina Nunes. Olá, Catarina. Bem-vinda. Olá, Catarina. Bem-vinda. Olha o grande campeão.
Então, manequim, dançarino, ator, desportista, enfim. E agora com um projeto maravilhoso. Nós aqui, se não se importam, vamos só inverter as regras da boa educação. Em vez de começar pela Catarina, vamos começar pelo Alexandre, porque este livro é um projeto que vem diretamente do teu coração, por motivos muito pessoais, portanto, se calhar o ideal é seres tu a apresentar os sentimentos de uma vida. Bom, o Sentimentos de uma Vida é um livro que tentei demonstrar às pessoas que estão nele retratadas da melhor maneira e da maneira mais alegre e saudável possível. Eu adoro fotografia e quando fotografo alguém eu gosto sempre que as pessoas fiquem bem. Gosto que as pessoas se identifiquem e que sejam naturais. Adoro ver aquela reação da pessoa dizer, pá, até fiquei bem, adoro a fotografia. Nem parece que sou eu. E quando estava um dia, estava com o meu pai num sábado de manhã, lembro perfeitamente, o meu pai andava lá a passear, bem, e virem para o Pedro, o Cardoso, que é o diretor do centro, e disse, olha, Pedro, vamos fazer aqui um livro. Um livro porquê? Porque eu tenho trabalhado com bebés prematuros, tenho tido a sorte de fazer livros com bebés prematuros, e aliás, tu também já participaste numa das agendas que eu fotografei com figuras públicas para ajudar bebés prematuros, e entretanto lembrei-me, que o Pedro estava-me a falar dos objetivos do centro, criar ali um call center, fazer uma creche num espaço fantástico que tem atrás do centro, e disse, vamos fazer um livro para angariar e para falar um pouco destas pessoas. E depois, à medida que eu me fui envolvendo no projeto e vendo realmente a realidade das pessoas, a falar com o Bruno, com a Bruna, com o Pedro, e depois falei logo com a Catarina, minha amiga, jornalista, e é uma pessoa que sabe escrever muito melhor do que eu, felizmente. Eu lembrei-me e comecei a ver o que é realmente ser um idoso, porque o meu pai, felizmente ou infelizmente, não chegou, se calhar, à idade que as pessoas que estão nesse livro, por vários motivos, e então eu vi que realmente, às vezes, quando entrava lá dentro e via assim o meu pai ao pé das pessoas mais velhas, eu engolia em seco 3 vezes e vinha embora, porque não aguentava. Porque é complicado. Catarina, muito obrigado por estar connosco também. Catarina é jornalista no Expresso. Com este pressuposto, era muito difícil não aceitar este desafio. Sim, era impossível não aceitar. Para já, o Alexandre é um querido amigo de longa data. Ponto número 1. Ponto número 2, a causa do envelhecimento e a terceira idade é uma causa que para mim sempre me interessou toda a minha vida e, portanto, era um sonho antigo escrever sobre a terceira idade. Portanto, era irrecusável por essas 2 razões. Exatamente, e depois acredito que estar a fazer este projeto a meias e sabendo qual é que era o grande objetivo, tornou muito mais fácil, não é? Não, tornou muito mais fácil e tornou muito mais estimulante até, porque para mim o livro tem 2 objetivos, sendo talvez, se calhar, o mais importante, pôr as pessoas a falar no envelhecimento, pôr as pessoas a refletir sobre a sua própria vida, sobre aquilo que rodeia, sobre as relações que estabelecemos uns com os outros, familiares ou não familiares, porque para mim a família é um conceito alargado, portanto não é só as pessoas que são do nosso sangue, mas todas aquelas pessoas com as quais nós escolhemos e com as quais muitas não escolhemos, mas com as quais nos cruzamos, seja em trabalho, seja em que circunstâncias. Portanto, um dos grandes objetivos, e para mim, se calhar até o mais importante, é o falar do envelhecimento com alegria, com celebrar a vida através deste livro. O outro objetivo, obviamente, também é importante, porque não se faz omeletes sem ovos, é os lucros, as vendas, as receitas que pretendemos angariar com a venda deste livro, que vão reverter a favor do Centro Social Paroquial de São Jorge de Arroios. Exatamente, que estão aqui, parte deles connosco hoje no Portugal no Coração. Centro, onde tu viveste uma experiência com o teu pai, não foi? Sim, eu tive a sorte de conhecer este centro através de um telefonema. Na altura, o meu pai... Pronto, falando um bocadinho da história do meu pai teve o azar de ter só o nome assusta, que é um glioblastoma multifocal. Portanto, que é um tumor cerebral, é um tumor maligno de propagação muito rápida, são 3 a 2 anos de vida, sendo que não sabes quanto tempo é que aqueles 2 anos vão durar e não sabes como é que a pessoa vai lá chegar. E eu logo a partir do momento em que percebi que aquilo ia mudar realmente a minha vida e a da minha mãe, eu comecei a tentar arranjar e formas de lutar e de conseguir ver a doença como uma coisa positiva e não como uma coisa negativa. O fim não estava marcado, mas estava lá. E então, realmente foi uma forma que eu tive de homenagear o meu pai e de poder transmitir, porque ele sempre foi um anjo na Terra. E isso é uma forma de ele poder ajudar as outras pessoas. E esta fotografia da capa, isto vai ser um dia muito bonito. Esta fotografia da capa é, inclusivamente, o olhar literal do teu pai, não é? E essa fotografia foi em Viana do Castelo.
há 2 E anos. se abrires Se com a abrires, contracapa, Tem o vês outro. os 2 sim. olhos. Exatamente. Mas o teu pai foi o ponto de partida para um projeto maior. O que é que tu encontraste naquele centro social que te disse tanto, numa altura ainda por cima tão particular e tão sensível da vida da tua família? Eu quando... Toda a gente ouve e sabe de histórias e hoje cada vez mais a questão dos idosos ficarem sozinhos e de falecerem, só passado 2 ou 3 anos é que realmente havia ali uma pessoa que desapareceu. Comecei a perceber-me realmente o que é ter pessoas idosas na tua vida e nós estamos cada vez mais desligados desses idosos. Nós temos que nos lembrar, e eu falo nisso no livro, que é, mesmo que a gente não se preocupe muito com os outros e que sejamos realmente egoístas, lembrem-se que amanhã vamos ser todos idosos. Claro. Se não fazem pelos outros, façam por vocês. É daquelas coisas que eu digo sempre, se não fazes porque não te preocupas com o outro, lembra-te, tu amanhã vais precisar disso. Ou com saúde ou sem saúde, tu vais precisar de que alguém olhe para ti, como se calhar eu olho para estas pessoas. Eu não estou a fazer isto à espera que me façam a mim, mas estou pelo menos a tentar dar essas ferramentas aos outros. Isso para mim foi o objetivo que me fez, não, eu vou ajudar isto. A Catarina disse as 2 razões dela. A minha razão, além de ajudar o centro, é também, eu faço isto também para os jovens da nossa idade. E eu acho que digo aí um pouco no meu texto, não se calhar nas palavras que eu queria transmitir, mas aqui estamos em direto e digo hoje exatamente que era... Quando estamos a almoçar com os nossos pais, ou a jantar, todos os dias, ou pelo menos aquele almoço de domingo, sentem-se todos à mesa e falem olhos nos olhos. O que é que há para pagar? Seguros, procurações, aquelas coisas que ninguém sabe, que só ele é que sabe. Ponham as cartas na mesa, porque amanhã o vosso pai, a vossa mãe, o vosso irmão, a pessoa que vive ao vosso lado, isto não se aplica só aos idosos, acontece-lhe alguma coisa e vocês ficam entalados, ou mais entalados na vossa vida. Porquê? Porque nós guardamos coisas para nós muitas vezes para não magoar os outros e depois quando acontece, como aconteceu o caso do meu pai, por uma questão financeira, houve coisas que eu não fazia ideia e que eu tive que andar, depois de lidar com a doença do meu pai, tive que andar a ter força e coragem para resolver coisas burocráticas que te põem a cabeça em água. A quantidade de papeladas, burocracias, que é procurações, que é preciso ir a tratar coisas de cartões de crédito, quando o meu pai estava inválido praticamente, que aquilo começou a afetar a parte cognitiva e a memória e tudo. O meu pai estava no IPO, teve 2 meses no IPO. Portanto, também um abraço enorme para toda a equipa do IPO, que são pessoas fantásticas e que realmente é um lado diferente da medicina. O segredo é não haver segredos na família. Não pode haver. E este livro, eu faço isto também para a malta da minha idade, que é, não ignorem os vossos pais nestas situações, porque amanhã vocês vão ser responsabilizados por coisas que não sabiam e vai-vos dificultar muito mais o resto da vossa vida. Eu, felizmente, tenho força e sinto isso dessa maneira, portanto, além de ajudar os outros, também estou a ajudar-me a mim e as pessoas todas que irão ler este livro, com certeza. Muito bem, Elsa. Muito bem, Ricardo. Obrigada por estar connosco hoje. E vamos entrar agora na intimidade da próxima estrela. Chama-se Maria dos Anjos. O que lá vai já deu. É mais uma estrela deste livro. Parece que passei a ser uma estrela. Porquê é que deu o seu testemunho? Há muito que na minha mente eu gostaria de dizer às pessoas que se deixam machucar pela doença ou por qualquer outro problema, desgosto, tentar dar uma certa força. Quais são os seus problemas diários para que as pessoas possam perceber lá em casa? Bom, o meu problema... Tem um problema de... Tenho deslocação, sim, de deslocação, que vem no livro. Está lá escrito, quem quiser, compra o livro. Vai continuar. Eu tenho muito orgulho na minha vida. Vou-lhe pedir um grande favor. Diga. Se não for transtorno para si, vamos conhecer um bocadinho da sua casa. Tá bom, mas isto está muito... Eu também não vou arrumar, eu não tenho tempo. Pois não, é que isto está tudo, está desarrumado. Todos nós pagamos por tudo o que usamos. Temos que fazer o possível e o impossível para vivermos com dignidade. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Sabe o que é que eu lhe vou fazer? Trago Não sei os se lhe olhos. vai mudar muito na sua vida, mas na minha muda, conhecer uma senhora como você, vou-lhe dar um grande... Muito Beijinho. obrigada. Que coisa doce. Obrigada. 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 E é assim então o testemunho aqui da Maria dos Anjos, como quer ser chamada, não é assim? Claro, é isso. Fica aqui o testemunho, eu vou continuar a viagem pelas nossas estrelas desta tarde.
Beijinhos para a menina Maria dos Anjos. Um grande beijinho, Maria dos Anjos. Temos mais um convidado, que é o diretor do Centro Social da Paróquia de São Jorge de Arroios, Pedro Cardoso. Exatamente, para quem pedimos um aplauso. Um aplauso, muito obrigado, Mas antes de Pedro. falarmos com o Pedro Cardoso, é importante perguntar a quem quiser responder, ou a Catarina ou a Alexandra. Afinal, nós estamos a mostrar alguns excertos. O Sérgio Mateus foi à casa de algumas das pessoas que participaram neste livro com os seus testemunhos. Mas que testemunhos são estes? O que é que estas pessoas contam? Esta senhora que acabámos de ver, a Maria dos Anjos, a história dela, são todas histórias interessantíssimas, mas a história dela é uma história de sobrevivência. Ela tinha uma vida ativa e com 30 e poucos anos ficou paraplégica. Teve um tumor na medula, teve que ser operada e desde aí que a sua vida tem sido uma batalha, como eu própria falo no livro, livre da doença, mas passou a ter muitos outros problemas. Portanto, ela trabalhou a vida toda, cumpriu os anos de serviço, é uma mulher super obstinada, nunca casou, não tem filhos, e é esta força da natureza e é esta luz que vocês viram nesta entrevista. A Alda tem mais complicações, tem diabetes, ela falou nisso, tem problemas de visão, também nunca chegou a casar, mas divorciou-se, teve um divórcio muito sofrido, aliás, ela tem uma série também de problemas mais emocionais que tiveram a ver com esse divórcio muito sofrido e mora com as gatas. Agora, para saberem mais detalhes e também detalhes das outras duas histórias, nada como comprar o livro, que estão lá as historinhas todas bem explicadas. Até porque, para além de conhecerem as histórias, estão a apoiar uma causa nobre. E estão a ver fotografias do Alexandre Silva também. Olá, Pedro, boa tarde e bem-vindo. Olá, Pedro, bem-vindo. Em primeiro lugar, gostaria que nos descrevesse este centro, que tipo de atividades é que faz, o que é que proporciona. Aos utentes, sim. Ouvi ali um barulho final, não, parecia-me um telemóvel. Boa tarde. O Centro Social, a grande missão é trabalhar com a população mais velha, a partir dos 65 anos, o que não quer dizer que isso seja um fator, porque há pessoas com a idade inferior já em situação de reforma e, portanto, podem usufruir também desse espaço. O centro foi criado na paróquia pela pessoa do Monsenhor José de Freitas, que iniciou em 1970 e pouco uma atividade que seria os convívios fraternos, depois adquiriu aquele espaço, candidatámos-nos a um projeto que era o FEDER na altura, toda a instituição foi abaixo, foi tudo reconstruído, propositado para acolher as pessoas mais velhas. Tem o centro de dia que funciona das 8 da manhã até às 6 da tarde, segunda a sexta-feira, e tem depois também um serviço de apoio domiciliário para 85 pessoas, que funciona de segunda a domingo, os 7 dias da semana, das 7 da manhã até à meia-noite, havendo também uma outra modalidade, que é o caso da Dona Maria dos Anjos, que ela saiu do lar, ela não se identificava com a institucionalização, voltou para a sua casa e, portanto, somos nós que estamos lá em permanência, portanto, durante o dia, cuidando da senhora. Claro que todas estas questões se vão alterando, a realidade social. Abrimos também há 2 anos um centro comunitário para as famílias em situação de exclusão e com bastantes dificuldades, e temos também uma equipa de rua para a pessoa sem abrigo, que fazemos o trabalho de rua 3 vezes por semana. Estes centros cada vez existem mais espalhados pelo país, acabam por dar um raio de luz de sol direto a algumas pessoas que umas não têm família, mas há outras que são literalmente abandonadas pelas suas famílias, não é? Sejamos honestos. Claro que estas respostas são um complemento àquilo que é o dia-a-dia e a felicidade da pessoa. Aliás, este tipo de resposta só existe porque existem pessoas que necessitam dela. E é a grande companhia, o grande garante durante o dia. Falar de abandono, com certeza que há, mas creio que também o problema não é a questão do abandono, é que às vezes as famílias também não têm capacidade de ter os seus entes em sua casa, porque cuidar 24 horas de uma pessoa idosa dependente também não é fácil. É muito complicado. É muito complicado. E depois também temos aquilo que se chama na gíria a geração sanduíche, não é? Que é, por exemplo, o meu caso, que eu sou filho e depois também sou pai, não é? E, portanto, ao mesmo tempo que tenho que cuidar da minha família, dos meus filhos, não é? Tenho que cuidar da minha mãe. Portanto, acaba por ser muito complicado. E hoje o dia-a-dia de cada um de nós também não se compadece do tempo que queríamos para estar com estas pessoas. Mas o mais importante que nós queremos deixar, e este projeto e o grande agradecimento que damos ao Alexandre e à Catarina
poder ressaltar cá para fora esta temática do envelhecimento, mas não como se as pessoas fossem coitadinhas ou alvo de uma Claro, caridadezinha. São pessoas com histórias de vida e são pessoas que devem de ser amadas, cuidadas, como qualquer outra pessoa naquilo que é a sua humanidade, no seu todo como pessoas. E esse é o grande objetivo. Exatamente, muito bem. Bem, não se esqueça então, tem aqui este livro, Sentimentos de uma Vida. Já voltamos à conversa, porque agora temos uma estreia no nosso palco. Andamos sempre nisto de um lado para o outro. Uma estreia no nosso palco e ela já está preparadíssima. É a Helena Cooper! Agora já sabe, vote nesta categoria infantil do Grande Prémio do Fado. Voltamos aqui à nossa sala de conversas com a Catarina, com o Alexandre e com o Pedro. Alexandre, depois deste projeto, sente-se que hoje há uma perspectiva muito pessoal dos séniores antes e depois desta experiência do livro? Claro que é. Eu, quando estava a fotografar, nós íamos às entrevistas para a Catarina retirar os depoimentos e eu para aproveitar para fazer algumas fotografias, ou de making-of, ou de saber logo com que é que podia contar com as pessoas. Eu estava a ouvir as pessoas falar e quando às vezes saímos da casa das pessoas, eu digo, quando nós nos queixamos de qualquer coisa, quando nós pensamos que a nossa vida nos corre mal, quando nós estamos sempre a lamentar-nos, aí estou, não sei... Tu, quando ouves aquela história de vida de pessoas, eu digo, eu nunca hei de lá chegar, nem perto, nem longe. Pá, tens ali histórias de pessoas que têm o dobro, quase o triplo da minha idade, e é giro ver a forma como elas falam, a alegria, as memórias, porque normalmente nos idosos o que eles se lembram mais é das memórias. Tem a ver com a parte da memória, da memória cognitiva, que tu perdes começas a perder a memória corrente e só vais buscar memórias... Passadas, antigas o senhor Pinto a falar de coisas da África, eu parecia que estava lá. Parecia, as descrições que ele fazia, que estão retratadas no livro, eu estava a ver os settings da máquina, estava a olhar para ele, a ver como é que eu podia fotografá-lo melhor para favorecer, para que as pessoas realmente ficassem bem. E é giro realmente ver a aproximação que tu muitas vezes não tens com essas pessoas e que eu, através do livro, consegui. E dedico este livro a todas as pessoas que estão no livro e às pessoas que fazem parte do centro e a todos os outros centros pelo país, sem dúvida. Exatamente. E o que uma pessoa aprende, isso é que não se consegue mesmo explicar. É aquela coisa de... A Adelaide, para mim, é aquela avó linda de fotografias, de filmes. Pá, tem uns olhos lindos. Ela a falar... Pá, tem uma cabeça com 94 anos. A forma como ela fala, o discurso dela, não se enrolava em nada. Pá, a energia que ela tinha era uma coisa incrível. Eu olhava para ela e... Pô, tenho que ter uma fotografia destes olhos. São lindos os olhos. E é realmente giro ver como é que as pessoas, muitas vezes, são muito desprezadas e tão difícil, foi difícil para mim arranjar estes apoios, porque são idosos, porque o termo idoso não é comercial, as marcas não ganham nada com isso, portanto há sempre ao lado comercial da história. Eu agradeço do fundo do coração à Pfizer e à Fundação Carlos Gulbenkian pelo apoio que me deram para conseguir pôr este projeto, materializá-lo, porque realmente eu bati algumas portas e mesmo sendo figura pública, mesmo sendo conhecida, mesmo sendo eu, não sendo uma coisa tipo como se vê na internet hoje em dia, aquelas correntes e que é para transplantes, ou que não sabe. Isto era uma coisa minha, isto era um projeto meu, era eu que estava ali a dar a cara. Eu era incapaz de fazer alguma coisa que não valorizasse as pessoas e que não valorizasse as pessoas que estivessem nesse projeto. Era o meu orgulho, tipo, eu não ia fazer nada que magoasse ninguém, era impossível, eu não sou assim, portanto eu ali não ia fazer isso nunca. E foi dificílimo. Foi quase a ferros para arranjar estes apoios, porque realmente os idosos não são comerciais e só dão trabalho. Pode ser que as coisas finalmente também mudem. Pedro, como é que... Sentiu alguma diferença na atitude das pessoas antes e depois deste livro? Antes e depois da chegada do Alexandre e da Catarina ao centro? Porque atividades não lhes faltam, felizmente, no vosso centro. Era um centro mais calmo antes de eu chegar. Exato. Por isso mesmo, quais foram as diferenças? Eu lembro-me que eles eram, pronto, agora já fizeram lá um... Agora são mais radicais. Já tem tipo um aquário à entrada que é para o Alexandre, tipo, ele vai para ali, que é para não fazer barulho. Exato, está sossegado. Sinto uma enorme diferença, até porque as pessoas se sentem valorizadas e o seu capital humano pode ser também um testemunho para os outros. Repare, a Dona Maria dos Anjos fala nisso até neste pouco que nós vimos aqui, não é? E acho que este sentir da importância, ainda por cima ser uma figura pública, entrar-me pela porta adentro, ter tempo, disponibilidade para ouvir a minha história, tornar-me importante e saber que eu posso ser um testemunho para os outros, mesmo na minha doença e na forma como eu lido com isso, porque a idade está na nossa cabeça, não é? Isso alterou e tem vindo a alterar
a autoestima destas pessoas. Não é? Isso é que é muito gratificante. Ora bem. E vamos conhecer mais um testemunho com o Sérgio Mateus. Chegou a altura então agora de conhecermos o Sr. António Pinto e a Dona Ângela. É aqui pertinho da Estefânia que vamos conhecer mais dois séniores com vontade de viver. A vida é um carrossel onde há sempre lugar. Cá estão as duas estrelas que conhecemos ali no hall de entrada e agora sentadinhos os dois aqui no vosso sofá. Grande parte da vossa... Até porque é dia dos namorados, mas É é dia aquele é dos meu namorados. namorado. Ainda dão beijinhos. Vamos, estou a dar cá um beijinho. Ah, isso nunca se desaprende. Não. O tempo morre. 91 anos e... Pois, e dois? Você tem 92? E dois. De mão em mão. O que é que vocês decidiram dar o vosso testemunho neste livro? Porque estamos no centro. Ainda cá estamos. Vem dar uma grande ajuda na vossa vida, no dia-a-dia. Ah, sim. Sim, sim, o centro é. É uma ajuda muito grande. Ah, deixa-me abrir contigo. Vocês gostam muito de viver. Sim. Não, de maneira nenhuma. porque nós- Maneira nenhuma, Sr. António. Eu gosto de viver. Ah! Eu gosto de viver. A velhice não é uma chatice, pois não? Eu acho que não. Eu gostava era de andar depressa e não, Mas sabe, E já não não sou pode. capaz. Tu compreendes bem. Muito obrigado, Sr. António. Tome lá deste. É um prazer Um grande estar a prazer cumprimentar um também. homem como o senhor. E E a mim simpático. também. Gosto Muito obrigado. muito de Vou vocês. dar mais um beijinho aqui na sua esposa. dá, sim, senhora. É desta maneira divertida e simpática que me despeço com mais um testemunho deste livro que você deve comprar. E eu também vou comprar. Esse Também foi vai. oferecido. Mas vai comprar. Certo. Faça como, Ah, faça comeu, como este né? casal. Comeu, Compre o né? livro Já Sentimentos de uma Vida. Beijinhos, Sr. António, à sua princesa. Um grande abraço. Não ouviremos o quarto testemunho inserido neste livro, porque na altura em que o Sérgio Mateus estava disponível para fazer a reportagem, era uma senhora, Era. a Dona Adelaide, não estava muito bem disposta. Pois não, por isso as melhoras para a Dona Adelaide e muitos beijinhos. Grandes beijinhos, Dona Adelaide. Pedro, em que é que este livro, porque já aqui foi dito várias vezes, ele vai reverter integralmente, assim é que é, a favor do centro, em que é que vai mudar as atividades do centro? Este livro vai essencialmente, as verbas angriadas por este livro vão essencialmente para um serviço que nós vamos montar, agora a partir do dia 1 de março, que é trazer o conceito do call center para a área social. Ou seja, vamos montar uma linha de atendimento em que nós próprios, durante 24 horas, vamos contactar as pessoas, saber se efetivamente estão bem, se precisam de alguma coisa. Portanto, no fundo, é dar algum tempo para ouvir, para estimular as pessoas, mais do que a teleassistência, é também uma obrigatoriedade, por assim dizer, da própria instituição no cuidado com os seus. Exatamente. Catarina, enquanto participante escritora deste livro, conseguiu pôr a sua profissão de lado, ou seja, os jornalistas normalmente têm que ter uma posição neutra sobre o trabalho que fazem. Aqui, onde é que ficou a jornalista e a Catarina? Quer dizer, aqui houve uma parte de trabalho de jornalista, obviamente, que é o parte da conversar. pesquisa. O conversar com a pessoa, pôr a pessoa a falar sobre ela, o conseguir. Não é guiar, porque estas pessoas não sequer precisam de ser guiadas, porque têm uma memória fantástica e sabem perfeitamente as histórias que querem contar, mas um bocadinho acompanhá-los no seu raciocínio e na sua conversa. E no texto, o texto está escrito de uma forma um bocadinho pouco comum, o texto está escrito na primeira pessoa e é intercalado com blocos de texto com as minhas emoções e as minhas percepções daquilo que a pessoa acabou de me dizer. Sou, se calhar, um bocadinho uma voz da consciência, se assim se puder dizer. Não tanto, mas pronto, é como se eu tivesse feito essa viagem ao passado com essas pessoas e tivesse a dar a minha impressão sobre aquilo que a pessoa me contou. E há também um lado aqui muito importante, que é a pessoa sentir que há alguém que ainda por cima não é da sua idade, é da geração que poderia ser dos seus netos, Sim. que está interessado em ouvir as suas histórias. Sim. Porque a maior parte destas pessoas o que mais precisa é de atenção, não é? Sim. É que dispensemos um pouco do nosso tempo para que sejam ouvidas. A vida do Sr. Pinto dava um filme.
Aquilo é um filme. Aquilo era um filme autêntico. Ele é enfermeiro, trabalhou durante muitos anos em África, em Angola. Depois foi embarcado, foi enfermeiro de bordo no navio. Tem histórias fantásticas para contar. Também, quer dizer, também tem histórias mais doridas. Tem um filho que faleceu com cancro, mas depois também fala dos netos, fala do... Essa fotografia é uma coisa fantástica. Estes são os olhos dos quais... O tempo que eu passei com estas pessoas, a coisa que para mim mais me ressaltou, e já era uma certeza, mas que para mim eu reforcei cada vez mais, é que realmente o ser humano é muito mais e maior do que as suas circunstâncias. Não é? Estamos a falar de pessoas que têm passados complicados, presentes complicados, mas que são muito maiores do que essas limitações ou essas dificuldades pelas quais passaram. Eu acho que isso é o mais importante a celebrar na vida, é a pessoa ter a certeza e a consciência que é mais e maior do que aquilo que lhe aconteceu, não é? Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa de leitura. Eu não gosto de ler. Não é uma coisa que me seja para mim apelativa e não vou comprar um livro. Eu adoro a parte audiovisual, gosto da fotografia, gosto do vídeo, gosto dos nossos gadgets. E quis tornar esse livro, sem os recursos que eu gostaria, se calhar, de ter para esse livro, quis tornar esse livro uma coisa interativa. Então tive uma ideia que era fazer o primeiro livro interativo sem DVD. Isso tem um jogo que se começa no início do livro, tem uma folha que é destacada logo no início do livro, que nos obriga a nós a ter um vínculo a esse livro. Podes ler um bocado só em voz alta, se quiseres ler isso aí. Sim. Antes de começar a ler este livro e para perceber melhor o que vai ler a seguir, proponho o seguinte desafio. Destaque o papel que está assinalado nesta página, pegue numa caneta e anote a data de hoje. Dobra o papel 2 vezes e guarde onde quiser. Vai precisar dele mais tarde. Este. Pronto, exatamente. Porquê é que vou precisar dele mais tarde? Não vais ver o resultado, é claro. Não contas isso, nada. Não, porque acho que isso é a piada de quem comprar o livro, que é a descoberta disso, porque tem a ver um bocado com a nossa passagem pela vida e com aquilo que nós andamos cá a fazer. E então, o tempo que tu demorares a ler esse livro é o resultado que ele te vai dar no final, porque vais perceber o que é, se calhar, nós temos 90 anos, o que é nós temos 30, o que é nós termos, às vezes andarmos de um lado para o outro no carro e vemos a vida passar e não damos valor a pequenas coisas que essas pessoas que têm 90 anos dão hoje em dia. E temos o marcador também, Alexandre. E temos um marcador, que também tem uma pequena brincadeira para quem tiver, que é um mini mental, que é um dos testes que se fazem muitas vezes para calcular alguns déficits cognitivos e algumas questões mentais. Então isso foi através da doutora Hilda Costa, que foi a médica do IPO que seguiu o meu pai, que hoje em dia é quase da minha família, porque realmente vi naquela doutora alguém que me apoiava e que falava comigo de uma forma humana. E era a única pessoa que eu realmente recorria em termos de pedir ajuda, porque era uma doença muito complicada. E pois, claro. E palmadinhas nas costas, palmadinhas nas costas a mim não me resolvem nada. Me expliquem no que é que se passa. Eu prefiro saber as coisas agora do que andar a arrastar. Por isso não há tempo a perder. Alexandre, onde é que se vende este livro, que é o mais importante? Este livro para já está à venda só no www.sentimentosdeumavida.com, que é o site que foi criado para o livro. Pontos de venda, temos o centro de Arroios, à venda. Temos também nas lojas da Susana Gateira, que são postos de venda fixos. Tem o Clube Mega Crack. E para já estamos à espera também... Em Telheiras. Ora bem. Clínica de Santa Madalena também. Clínica de Santa Madalena. E também estamos à espera dos sítios do costume que nos deem uma resposta positiva, não é? Para fazer a distribuição deste livro. Muito bem, Alexandre. Muito obrigado. Pedro Cardoso, muito obrigado também. E Catarina Nunes. Muito obrigado e parabéns pelo vosso Ora bem, Catarina, vai daqui um grande beijinho para uma amiga que temos em comum, jornalista do Expresso, que é a Ana Cristina Pombo. Vamos! É bomba para os amigos. Vamos agora até aqui ao centro de Arroios. Mónica! Olá, juventude! Olá! Olá! Obrigada. Está tudo bem? Está tudo. Olá! Obrigada. Nós temos a 1 minuto do fim do programa. Mónica, olá. Bom, sabemos que é a animadora deste fantástico grupo, não é? Destes senhores e de tantos outros. O que é que eles fazem por lá mais? Várias coisas. Sim. O nosso programa, as atividades são desenvolvidas com e para idosos, ou seja, atividades que eles próprios é que propõem e nós que desenvolvemos, outras que nós próprios é que desenvolvemos e propomos a eles. Há aqui uma combinação porque por vezes há coisas que eles gostam de fazer e nós, claro, temos essa obrigação de os promover, mas também mostrar que há coisas novas. Nós somos um poço de talentos, todos nós. Claro, não há cada idade, um tem o seu talento. E também não há idade para ter talentos. E essa é exatamente aquilo que sai de cada um, é o talento. Ora, nem mais. Muito bem. Deixa-me só aqui perguntar a esta querida rapidamente, o que é que gosta mais de fazer no centro, minha querida? É tudo. Tudo, não é? Como é que se chama? Hilda Vasconcelos. Oh, Hildinha, dê-me cá um beijinho. Pronto, um beijinho. Beijinho para a Hildinha. Ana da Lourdes, que não tinha a perninha. Sim, senhor, já me tinha
tinha dito. Um grande beijinho para a Lourdes. Ora, muito obrigada a todos. Obrigada por terem vindo e obrigada pela visita. Para a Lusa também, obrigada. E temos que dizer aí para casa que amanhã vamos antecipar algo que vai acontecer no Porto no dia 25 de fevereiro. É verdade. Portanto, amanhã volte connosco. Um grande beijinho e agora que o Benfica, que é uma equipa portuguesa, ganhe. Pronto, é isso que nós desejamos, não é verdade? Ora, nem mais. Vamos falar então de uma mobilização muito importante que tem a ver com a Turma do Bem e que passa por levar o dentista às crianças que não têm essa possibilidade. Muito Por bem. isso não perca amanhã o Portugal no Coração. Parabéns Viva ao o Sebastião, Benfica! que é o filho do Filipe! Tchau!